que você fará com Jesus? Evangelho de Lucas, comentário de Mário Persona. Quem é Jesus para você? Para os discípulos nós já vimos quem ele é, aquele que nos amou tanto ao ponto de morrer por mim e por você. Então agora, o que você fará com Jesus? Como irá corresponder a esse amor? Eu sei que você anseia por amor, por alguém que se interesse por seus problemas e não o decepcione jamais. Jesus é assim, ele ama você. Então o que você vai fazer com esse amor? Rejeitá-lo? Você não gostou quando alguém fez o mesmo com o amor que você tentou demonstrar, não é? Não seria melhor você ir agora a Jesus, que ama tanto você? Ele morreu para salvá-lo de seus pecados e ter você junto a ele na glória. E então? O amor de Jesus é a coisa mais preciosa que você pode ter. Ele ama você. Ele se aproxima de você agora em misericórdia e graça e o chama para estar com ele, para desfrutar de bênçãos eternas, para receber a sua dádiva de amor, a salvação. Por que não confiar nele como seu Salvador, seu Senhor, seu libertador do pecado? Você não quer ser liberto da escravidão do pecado? É o pecado que faz com que você seja infeliz. Faz de você uma pessoa invejosa, orgulhosa, cheia de ódio. O pecado acabará destruindo você para sempre, se não for salvo dele. Só Jesus pode salvá-lo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que você fará com o amor de Jesus? Lembre-se do que você sentiu quando alguém recusou a afeição que você tentou demonstrar. Por que não pede a Jesus agora mesmo, para que ele salve você? Ele ama você e quer que você vá a ele, que confie nele, o único capaz de tirar os seus pecados e dar a você um lar eterno na glória. Basta conversar com ele bem aí, onde você está, basta ir a ele, do jeito que estiver agora. Conte a ele as suas tristezas, confesse os seus pecados, fale dos seus medos, dos seus problemas. Depois você vai poder falar dele, como falou o apóstolo Paulo: o Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando Jesus estava na terra, ele disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, jamais lançarei fora. Jesus, o Salvador ressuscitado, está hoje tão ansioso em receber pecadores com todos os seus pecados e suas necessidades, quanto ele esteve quando esteve aqui, há 2000 anos, e aceitou morrer na cruz para pagar pelos pecados que não eram dele. Se como pecador você for a Jesus e crer nele como seu Salvador, os seus pecados serão perdoados. E você irá estar com ele quando ele vier buscar os que lhe pertencem. Depois ele voltará para julgar os que o rejeitaram. Desejo sinceramente que você esteja entre os salvos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora que os discípulos sabem quem é aquele que eles seguem, o Cristo de Deus, Jesus ordena que eles não digam isso a ninguém e acrescenta: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Quando Pedro respondeu no versículo 20 que Jesus era o Cristo, ele estava falando do Messias, prometido para reinar sobre Israel e as nações gentias. Mas no versículo 22, Jesus fala de si como o Filho do Homem, um título que tem a ver com a humanidade e com a nova criação em contraste com aquela que foi arruinada pelo pecado no Éden. É como Filho do Homem que ele assumirá a posição em que Adão falhou, ser Senhor de toda a criação. O Salmo 8 fala disso. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha o domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Mas para que isto aconteça, para que Jesus tenha preeminência sobre todas as coisas, é necessário que primeiro ele seja rejeitado, morto e ressuscitado. Deus coloca assim um ponto final na velha criação e passa uma borracha em tudo o que diz respeito ao primeiro homem, Adão.
Os judeus que aguardam seu Messias apenas no caráter de um rei ainda não perceberam que ele também terá este caráter de cabeça de toda a criação. Mas antes ele precisaria morrer e ressuscitar. A profecia feita por Daniel no capítulo 9 do seu livro, a partir do versículo 24, dizia que depois que fosse dada a ordem para reedificar Jerusalém, o Messias seria manifestado. Porém, após o surgimento do Messias, a profecia deixava claro que ele seria tirado ou cortado, que quer dizer morto, e que a isto se seguiria a destruição de Jerusalém e do templo. A profecia é tão detalhada que até o tempo entre os eventos é indicado por períodos chamados de semanas e anos. Todo judeu sabe que Jerusalém foi reconstruída na época de Esdras e Neemias e novamente destruída pelos romanos no ano 70 da era cristã. O que os judeus não percebem é que entre uma coisa e outra o Messias deveria ter vindo e sido tirado, isto é, morto e ressuscitado. Só assim Jesus poderia cumprir tudo o que havia sido profetizado a seu respeito e chamar para si um povo distinto e separado, que é o que vamos ver nos próximos 3 minutos. Mas antes disso, se você for judeu, leia Daniel 9, versículo 24 em diante, e tente achar o Messias. Onde está o Messias ali? Depois da revelação de que Jesus é o Messias esperado por Israel, os discípulos são exortados a não divulgarem essa informação, pois ainda não era a hora dele se manifestar como um Messias vitorioso. Antes de vir como Rei de Reis e Senhor de Senhores, Jesus precisa passar pela morte de cruz. E é da cruz que ele fala no versículo 23, porém agora se referindo aos seus seguidores. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. As pessoas costumam dizer que tem uma cruz para carregar, referindo-se a uma doença, sofrimento ou problema. A expressão tem sua origem nesta passagem, mas a rigor não é o que Jesus está querendo dizer aqui. Ele não está falando de cruz no sentido de algum problema que nos aflija e ao qual devemos nos conformar. Não, ele está falando de morte. Tomar a cruz é considerar-se morto por dentro e por fora. Naquela época, quem visse alguém carregando uma cruz minutos antes da execução podia dizer, sem medo de errar, esse aí já está morto. É assim que o cristão deveria se apresentar, como alguém que diariamente expõe sua condição de morto para este mundo. E é este o significado de tomar diariamente a sua cruz. Há, porém, um outro significado, outro aspecto, além dessa expressão exterior de morte. A mesma passagem diz, negue-se a si mesmo. Isto nos fala da negação interior, do reconhecimento de que o meu eu está morto e já não dou ouvidos para ele. O assunto é tratado com mais detalhes em 5 passagens que falam da cruz na carta aos Gálatas. Em Gálatas capítulo 3, versículo 1, é dito que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. E é este o ponto de partida da nova vida do cristão. Na cruz, Jesus levou sobre si os meus pecados e foi julgado por Deus em meu lugar, para que eu não venha a passar pelo juízo e ser condenado no final. Se você não tem certeza de que Jesus morreu na cruz e que ali levou os seus pecados, é porque você ainda não creu nele como seu Salvador. Você continua achando que não é tão pecador quanto fulano ou cicrano e acredita que no dia do juízo Deus irá ponderar o bem e o mal que você praticou para decidir o seu destino eterno. Você ainda não entendeu para que Cristo morreu. A morte de Jesus nos remete aos sacrifícios do Antigo Testamento, quando uma vítima inocente, como uma ovelha, por exemplo, era morta em lugar do pecador. O inocente substituía o culpado no juízo de morte. Por que você acha que a Bíblia chama Jesus de Cordeiro de Deus? Ele é a vítima definitiva. Enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento só relembravam o pecado, o sacrifício de Cristo efetivamente anulou os pecados daqueles que creem nele. Nos próximos 3 minutos, continuaremos com o apóstolo Paulo falando de outros aspectos da cruz. Quando você entende que na cruz Jesus não morreu como um mártir injustiçado, ou um exemplo de abnegação, mas efetivamente cumpriu uma sentença judicial sofrendo a pena no lugar do culpado, a primeira coisa que você deve fazer é considerar-se culpado para se beneficiar desse sacrifício substitutivo.
A salvação não começa com você justificando-se a si mesmo, dizendo que leva uma vida honesta, ama o próximo, socorre os necessitados. Não. A salvação começa com você prostrando-se diante de Deus como quem merece e aguarda a sentença e o golpe mortal, para então reconhecer que este golpe já foi dado em Jesus, depois de seus pecados terem sido transferidos para o prontuário dele. Um condenado à morte não pode ser executado mais de uma vez. É assim que Deus considera aquele que crê em Jesus. Morreu por procuração, quando Jesus na cruz assumiu suas culpas e foi executado em seu lugar. A carta de Paulo aos Gálatas apresenta as consequências práticas de se posicionar nesse lugar de morte com Cristo. Em Gálatas 2:20, Paulo afirma acerca de si mesmo: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isto é verdadeiro também a respeito de todo aquele que se reconhece pecador e crê em Jesus como Salvador. Crucificado com Cristo significa que já recebeu a sentença que Deus reserva ao velho homem, aquela natureza que nós herdamos de Adão. Na cruz, Deus pôs um ponto final no homem, em seu estado original, também chamado de carne em algumas passagens da Bíblia. Se Deus já desistiu de encontrar algo de bom nessa natureza caída e arruinada pelo pecado, como é que você ainda tem a pretensão de tentar melhorar a si mesmo para ser aceito por Deus no final? Gálatas 5:24 fala dessa mesma carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se Cristo foi crucificado por mim, e eu sou visto por Deus como crucificado com Cristo, devo agora abandonar a minha carne numa condição de morte. E não apenas a carne, que é a minha natureza caída, mas o próprio mundo deve ser abandonado nesse necrotério da velha natureza. Gálatas 6,14 diz que pela cruz do Senhor Jesus Cristo, o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. A cruz e os seus efeitos aparecem 5 vezes nessa série de versículos em Gálatas, para eu não me esquecer de que Cristo morreu, eu morri com ele, minha carne com suas paixões e desejos foram mortos com ele, o mundo morreu para mim, e eu morri para o mundo. Diante de uma sentença de morte tão completa que Deus aplicou sobre o homem no seu estado natural, por que alguém de sã consciência iria querer procurar em si mesmo algo de bom para oferecer a Deus? Nos próximos 3 minutos, Jesus fala de salvar a vida ou perdê-la. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.